Exatamente. E o que a gente deveria entender, até para regulação emocional também, é que toda vez que uma emoção ela está acionada, algum motivo tem. Então, por exemplo, se a minha ansiedade está ativada, alguma interpretação de perigo eu estou fazendo. Só que o que eu gosto de falar para os meus pacientes é o seguinte: se você não gosta de vermelho, e vermelho te lembra uma coisa que você não gosta, você vai olhar para minha garrafinha e vai interpretar perigo. Mas isso depende da sua interpretação, não é da minha interpretação. Então, assim, uma garrafinha não é perigoso para todo mundo, mas se você interpretar que ela pode ser perigosa, ela vai ser perigosa para você. Então, se a gente for pensar lá nos nossos antepassados, né? Os nossos antepassados fugiam era de animais perigosos, ou de alguma coisa, ou de um inimigo e tal. Então, é por isso que na frente do perigo, por exemplo, né, o perigo, ele aciona no nosso cérebro mecanismos e acionam emoções de medo ou ansiedade, principalmente, né? Tem outras emoções também, mas essas duas principalmente. E aí, se você manda uma interpretação de perigo para o seu cérebro não sabe se você está na frente de um leão ou se você está na frente de uma garrafinha. Então, o seu corpo vai reagir da mesma maneira, na frente de um leão ou na frente de uma garrafinha. Só que, por mais que a interpretação seja de perigo, ainda assim a gente tem algumas reações. Como você falou, luta e fuga são reações na frente do perigo. Tem gente que foge, tem gente que luta. E o pior, na hora a gente não consegue muito escolher isso, né? A gente às vezes faz umas coisas, a TCC, que é a terapia que eu aplico, ela não acredita muito na ideia daquele inconsciente de Freud, não. Uhum. Aquele inconsciente, tipo assim, eu fiz, mas tem alguma coisa interna. Não, a gente não acredita exatamente nisso. A gente acredita no inconsciente no sentido de não ter racionalidade do que eu fiz. Uhum. Não ter aquela percepção, Então, né? exatamente. Então, por exemplo, nossa, eu fugi dessa garrafinha, mas eu simplesmente fui embora da sala. Eu não entendi o que tinha naquela sala. Mas, na verdade, quando a gente vai entender porque aquela garrafinha me gerou um incômodo e tal. Então, a gente não acredita naquele inconsciente de Freud. No entanto, por mais que algumas vezes a gente tenha alguns comportamentos impulsivos, na frente do perigo eu vou querer fugir ou eu vou querer lutar, depois de um processo de terapia, depois de não só no processo de terapia, né, mas depois de conhecer as nossas emoções, entender que na frente do medo, por exemplo, eu costumo fugir, se na frente do medo eu costumo fugir, toda vez que eu perceber que eu tô sentindo medo, agora eu vou ter uma reação diferente, porque eu não quero ficar fugindo dos meus medos, né? Mas só que primeiro é necessário uma percepção disso. Então isso é regulação emocional. Regulação emocional não é só pensar na emoção, é pensar no que ativa essa emoção e que reação eu tenho frente a essa emoção. Isso tudo aqui é que me gera regulação emocional.